mas nós estamos aguardando aí várias pessoas e hoje é um dia especial, inclusive. O Dia das Mães nós comemoramos no domingo passado, mas como eu disse, ele está se estendendo e hoje não apenas as mães, mas principalmente algumas mães acima de 70 anos que ou são membros aqui da igreja ou têm os seus filhos aqui na igreja. Então nós tomamos uma iniciativa de honrar essas mulheres. Essas mulheres para nós, elas são muito especiais. Nós temos não apenas uma admiração por essas mulheres, mas nós sabemos que o honrar essas mulheres faz parte da nossa atitude como cristão. Inclusive nós criamos lá um mural, depois vocês podem inclusive estar passando por lá e acompanhando o histórico. Gente, tem coisas maravilhosas ali daquelas mulheres. Nós levantamos 22 mulheres para prestar essa homenagem. De 22, 6 não vão poder estar e 16 confirmaram presença, que são elas: Amaura Borges, Armelinda Lotze Pereira Guinuato, Marlene Gonçalves, Zerlina Córdova Delis, Cecília de Borba Pereira, Anita Borba Silva, Célia de Borba Raposo, Marísia da Silva, Marlene Cláudia Rocha, Emília Corrêa de Jesus, Ivone Fruit, Rosalina de Moraes Moller, Dagmar Moretti, Juraci do Rosário, Neuza Rodrigues e Gildete Santos de Jesus. Mas aí nós temos também essas 6 mulheres que não vão poder estar, porém nós não vamos deixar de orar por elas, que é a Maria Vos Ronchi, Ivete Maria Stelter, Marli Maria Albino, Penha da Silva Martins e Inês Alflin Loff. Então essas mulheres a gente também vai estar orando por elas. Obreira Cleusa, só preciso que tu me ajude aí, daí que agora a gente vai iniciar o culto, tá bom? Se vocês puderem só amenizar um pouquinho assim a questão das vozes aí, vão me ajudar bastante. Obrigado. Gente, vamos ficar em pé para a gente orar. Nós queremos orar, já agradecendo a Deus por essas mulheres, por esse dia especial. E eu espero que seu coração esteja aberto ao que o Senhor deseja fazer nessa manhã, nesse dia. Pai, nós rendemos graças ao Senhor. Esse é um dia especial que o Senhor preparou para estarmos expressando a nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração ao Senhor. Queremos colocar diante da Tua presença tudo quanto está sendo preparado através desse almoço. Eu quero Te louvar, Deus, pelos bastidores, por toda essa equipe maravilhosa que tem dado suporte para o almoço, desde as doações, como também aqueles que voluntariamente estão se doando, trabalhando, e nós cremos que a recompensa verdadeira vem da parte do Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe de uma maneira especial, cada um que vai estar envolvido aí, cada um que de uma forma direta ou indireta nos ajudou com a sua generosidade. Pai, nós queremos Te louvar por essas mães. Cada mãe é especial, cada mãe tem uma história, cada mãe traz um relato único que precisa ser respeitado, precisa ser honrado. E hoje o Senhor nos dá o privilégio de destacarmos aqui 16 mães que vão estar presentes, e ao todo 22 mães que nós identificamos, que ao longo de suas vidas o Senhor tem usado a vida delas para que o Teu reino continue sendo expandido, o Teu nome sendo glorificado. A nossa oração é que a bênção do Senhor repouse sobre cada uma delas. A nossa oração, Pai, é que essa manhã seja uma manhã especial, que não apenas as mães, mas cada um de nós que somos filhos, todos nós temos uma mãe, todos nós viemos de um ventre abençoado, todos nós, a Tua palavra diz que os filhos são herança, são presente do Senhor. Então nós temos só gratidão pela nossa mãe,
Alguns já não têm mais a sua mãe, mas têm a gratidão pela existência delas. E é isso que nós expressamos diante da tua presença. Pai, vem com a tua mão de poder nessa manhã. Ajuda-nos a compreendermos o que o Senhor deseja revelar por meio da tua palavra. Ministra o nosso coração. Ó Deus, e recebe o nosso culto racional, culto para agradar, para louvar ao Senhor. Nós te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor então? Amém. Ainda de pé como nós estamos, vamos celebrar nessa manhã. A palavra de Deus diz no Salmo 133: como é bom e agradável estarmos unidos, os irmãos. E essa manhã nós viemos justamente para isso, ter um momento de comunhão e prestar um culto agradável e racional ao Senhor. Amém? Abra o seu coração nessa manhã, feche os seus olhos, diga a Ele palavras de amor e gratidão. Só Ele é único, só Ele é digno de todo louvor. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim, à sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver, não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tem e sou é tudo teu. Vamos declarar mais uma vez. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim, na sombra de tuas asas eu estou, eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver, não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tem e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tem e sou é tudo teu. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu. Aleluia. Te adoramos, Jesus, nesta manhã. Só tu tens as palavras de vida eterna. Glórias te damos. Aleluia, Jesus. Vamos declarar nesta manhã o quanto Ele é digno. Aleluia.
honras nesta manhã, toda glória, todo louvor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Te louvamos, Jesus, te adoramos. Graças e paz a todos. Pode sentar, irmãos, pode sentar. Sejam todos bem-vindos. Eu quero convidar a Elaine e o Maxo para trazer o Heitor aqui. Os familiares podem vir juntos, vocês são bem-vindos. Pode vir aqui. Hoje nós temos o privilégio de apresentar o Heitor ao Senhor. A nossa igreja não batiza criança, porque nós entendemos que aquilo que Jesus ensinou, ele disse: quem crer e for batizado. Então, não há razão para batizar alguém que não consegue crer ainda. Porém, a Bíblia nos coloca sob a responsabilidade de ensinar as crianças o caminho que devem andar. E aí, quando eles chegam na idade onde eles já têm a consciência sobre o pecado, sobre se eles querem ou não Jesus, então é eles que vão tomar a decisão. E aí, por isso que a Bíblia diz: quem crer e for batizado. E nós hoje vamos apresentar o Heitor ao Senhor, né? Tá grande, bonitão, tá quase correndo já, né? Mas eu tenho uma carta aqui do Heitor. Ele ainda nem sabe o que ele escreveu, mas eu dei uma carta dele aqui, né? Eu quero ler essa carta como parte da mensagem que eu tenho para vocês hoje, porque quando nós falamos sobre criança, traz uma responsabilidade principal sobre os pais de instruir a criança no caminho que deve andar. Então, quem vai estabelecer o alvo, aonde o Heitor, vocês querem que o Heitor chegue, é vocês. É vocês que vão investir no Heitor. Então, a nossa missão como igreja é abençoar. A nossa missão como igreja é estar junto, dando um apoio para vocês, um suporte. Mas a iniciativa de investir na parte espiritual vai ser sempre de vocês. Vocês podem escolher não vir aos cultos. Vocês podem escolher, de repente, vir aos cultos e deixar o Heitor com a avó em casa. Vocês podem escolher vir aos cultos e de repente ficar aqui só assistindo o culto aqui e não levar lá para o ministério infantil. É uma escolha, só que a igreja oferece uma ferramenta, oferece suporte para investir na vida deles. Então nós estamos aqui para somar com vocês, né? Mas aqui tem uma carta então do Heitor, né? Diz assim: querido papai e querida mamãe, não consigo imaginar como será meu futuro. Dependo 100% de vocês. Não sei o caminho que deveria andar. Dependo do vosso estímulo e esforço para conhecê-lo. Não esperem eu crescer para então conhecer o Deus que me deu de presente a vocês. Não terceirizem minha educação, pois outros não farão tão bem essa função e com o mesmo amor. Não quero ser vítima das consequências. Apacentem meu coração enquanto tiverem oportunidade. Não esqueçam que são minha principal referência. Vou procurar imitar tudo que ver e ouvir em vocês. Não sei se o meu temperamento será fácil ou difícil de lidar. Espero que tenham paciência comigo. Não precisam me paparicar o tempo todo, mas não deixem de me amar incondicionalmente. Não exagerem na minha proteção ou liberdade. Ambos podem causar dano no meu comportamento. Não permitam que eu utilize o computador, a televisão, o celular, sem supervisão e limites, mesmo que tudo seja muito atraente. Não estou preparado para saber o que é melhor para mim.
Não use métodos inadequados para me disciplinar, senão eu poderei ser disciplinado e punido pela sociedade. Ela não terá tanta misericórdia de mim como vocês. Não falhem na missão de me ensinar a palavra de Deus, só assim terei uma vida plena e bem-sucedida. Não deixem de serem meus verdadeiros amigos, com ouvidos e disposição para conversar comigo, senão terei que buscar em outros, e isso pode não ser a melhor opção, não é mesmo? Não tenho medo de serem firmes comigo, prefiro assim para me sentir mais seguro amanhã. Não me deixem adquirir maus hábitos, conto com vocês para eliminá-los assim que aparecerem. Não pedi para ser gerado, mas peço para ser cuidado, protegido e ensinado. Não me façam sentir menor do que sou. Isso só fará com que eu me comporte como um grande ridículo. Não me façam sentir que as minhas faltas são pecados. Isso subverte meu senso de valores. Não me protejam das consequências. Elas serão úteis na formação do meu caráter. Não se esqueçam de que não sei ainda me expressar tão bem quanto desejaria. Esse é o motivo porque nem sempre sou muito exato em minhas explicações. Agora ele não fala, né? Mas vai falar. Não façam promessas irrefletidas. Criam expectativas reais sempre que prometem algo. Não fiquem me elogiando para as pessoas quando estou próximo. Isso facilmente me assusta, a ponto de me levar às ações contrárias e pode ser embaraçoso. Não sejam incoerentes. Isso cria em mim uma confusão, tal que me faz perder a referência em vocês. Não me digam que meus medos são bobagens. Para mim eles são terrivelmente reais e vocês contribuirão muito para me dar segurança se tentar entendê-los. Não me descarte quando faço perguntas. A falta de resposta pode ser conflitante para mim. Não queiram aparecer como perfeitos ou infalíveis. Para mim será um choque forte demais descobrir que vocês não são nenhuma das duas coisas. Não pensem jamais que perderão a dignidade se tiverem que me pedir desculpa ou perdão. Saibam que uma desculpa ou perdão honesto só fará aumentar minha confiança e amor por vocês. Não se esqueçam do quão depressa estou crescendo. Deve ser duro para vocês acompanharem meu ritmo, mas, por favor, tentem. E aí o último, vocês são os seres humanos mais importantes da minha vida. Eu amo vocês, com amor e carinho de seu filho. Vê como ele escreve, né? Rapaz, é bom demais. Mas aqui traz uma reflexão real para o coração de vocês, da missão que vocês têm como pais. E eu sei que o Heitor, Deus não escolheu outro lugar que fosse para ele nascer a não ser aqui. Aqui era o melhor lugar aonde o Heitor, Deus sabia que o Heitor nasceria. Então, está na responsabilidade de vocês ensinar o caminho para o Heitor. Tá bom? Eu vou deixar aqui, alguém segure aqui por gentileza, assim vai ficar com vocês. Agora eu quero chamar a Elaine aqui e o Maxo. O Maxo é o principal responsável pela casa, o sacerdote, e sobre ele recai a missão realmente de estar conduzindo essa família, esse lar, na presença do Senhor. E ele, como pai, ele fará um ato profético agora para abençoar o Heitor. Então, se vira aqui para o Heitor, você vai colocar a mão sobre ele e vai fazer essas declarações. Diante da igreja, diante de Deus e da igreja do Senhor Jesus Cristo, eu, Maxon Roberto Barros Pedroso, apresento e consagro meu filho Heitor da Silva Pedroso ao Senhor. Declaro em nome de Jesus Cristo que o Heitor será ensinado, amado ao Senhor a sua palavra, para que quando for mais velho não venha a se desviar deste caminho. Como pai principal responsável pelo meu filho, comprometo-me, através da graça de Deus,
a oferecer instruções bíblicas ao leitor. Comprometo-me a amar, orar sempre por ele, para que ele seja feita a vontade do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Com a graça de Deus me comprometo a ser uma referência de Cristo na sua vida. Declaro sobre o Heitor toda sorte de bênçãos, para que ele ande no caminho do Senhor, tenha um relacionamento com Deus e seja bem sucedido em tudo o quando realizar. Isso, glória a Deus. Pode segurar esse aqui também é teu. Me passa o Heitor agora. Como pastor, como um líder espiritual, eu quero declarar sobre a vida do Heitor também toda a sorte de bênção, que ele seja bem sucedido em tudo quanto realizar, que seja um grande homem de Deus, temente ao Senhor, um coração aberto à palavra de Deus, e que nada nessa terra venha desviar o Heitor dos caminhos do Senhor. Amém? Quero convidar a igreja a se colocar em pé. E nós vamos agora estar apresentando o Heitor ao Senhor. Sim. Diante da igreja do Senhor Jesus, estenda as mãos para cá. Diante do Senhor Jesus, eu, como ministro do Evangelho, apresento o Heitor ao Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E como sinal de que o Heitor é bem-vindo no meio da família, então a família vai receber agora com um beijinho, aí. Segura aí, agora vai com o pai. A igreja pode sentar, estou concluindo aqui. Alguém está tirando foto aí? Pode tirar aqui, ó. Nós vamos tirar junto aqui. Tem que sair nessa foto, né? Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Podem voltar, tá bom? Nós agradecemos a Deus. Amém? Nós queremos essa hora. Nós queremos essa hora dar oportunidade para aqueles que vão desejar trazer o seu dízimo, a sua oferta. Eu quero só deixar uma palavra aqui, que inclusive é a palavra da mensagem de hoje. Que João disse no capítulo 4, versículo 35, levantai os vossos olhos e vede as terras, porque já estão brancas para a colheita. Quando nós falamos sobre o reino de Deus, o reino de Deus é um governo. Quando Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele deu ordem a pregar o Evangelho, a fazer discípulos de todas as nações. Nós temos a missão de não apenas nos preocupar com Joinville, mas nos preocupar com Santa Catarina, o Brasil e até os confins da terra. A igreja tem hoje alguns missionários em outros países, e através dessa responsabilidade que nós temos como igreja, nós cremos que estamos semeando para colheitas, para que a seara do Senhor realmente cresça cada vez mais. E nós somos participantes desse privilégio, que ao trazer o seu dízimo, a sua oferta, você possa fazer com liberdade, com alegria, que a Bíblia diz que é com liberdade e com alegria que nós fazemos, né? Ninguém se constranja, não é por pressão, não é por força, não é por violência, mas é por amor, a gente faz isso por amor. Nós queremos orar. Se você pudesse colocar em pé, a gente vai orar então. Depois na sequência teremos o louvor, você tem a liberdade de trazer aqui. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de semearmos o teu reino, de trazermos o nosso dízimo, a nossa oferta perante esse altar.
Oramos para que haja mantimento na tua casa, que haja provisão na mesa do órfão, da viúva, dos missionários, pastores, como também das necessitados. Que portas sejam abertas para aqueles que estão passando por dificuldade financeira, que aqueles que estão desempregados possam ter portas sendo abertas, e aqueles que estão empregados, que o Senhor esteja usando de uma forma a surpreendê-los dia a dia. Abençoamos a tua igreja, abençoamos o teu povo, em nome de Jesus, amém. Você tem liberdade ainda em pé, vamos louvar o Senhor, trazer seu dízimo, a sua oferta então aqui. Eu quero destacar aqui eu vou falar o nome aqui das mães, que é as mães que a gente tem ali, nem todas elas estão ainda aqui presentes, mas as que estiverem presentes, eu quero por gentileza, se você ouviu o teu nome, fica em pé, tá bom? Maura Borges, Armelinda Lotz Pereira de Noato, pode ficar em pé e fica em pé, mantém em pé. Marlene Gonçalves, Zerlina Córdova de Liz, Cecília de Borba Pereira, Anita Borba Silva, Célia de Borba Raposo, Marísia da Silva, Marlene Cláudia Rocha, Emília Correia de Jesus, Ivone Fruit, Rosalina de Moraes Schmoller, Dagmar Moretti, Juraci do Rosário, Neuza Rodrigues,
e Gildete Santos de Jesus. Gente, eu quero uma salva de palmas para essas mães aí, bem forte. Glória a Deus. Eu quero dizer para vocês, antes de eu iniciar aqui na minha mensagem, vocês são especiais. E vocês se tornaram mais especiais ainda para mim, quando eu estava preparando aqueles cartazes lá, que fui olhando o histórico de vocês. Eu fiquei encantado e muito grato a Deus, por dizendo, tudo surgiu de uma ideia, aquela ideia foi tomando forma, e de repente ela se concretizou. Eu pensei, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que essa igreja está tendo, de honrar essas mães. Todas vocês, mães, são honradas, tá? Mas hoje nós queremos destacar essas mães, porque elas têm algo especial. Eu vou dizer para vocês, ou elas fazem parte desse ministério também conosco, ou elas têm filhos, parentes que estão caminhando conosco. Então, nós queremos fazer algo por essas mães. E a iniciativa que nós tomamos foi exatamente fazer isso. Eu quero dizer para você que você é bem-aventurada, mãe. Que você tem uma história. A sua história precisa ser respeitada, precisa ser honrada. E nós, como igreja, estamos tomando um passo, talvez entre muitos passos, porque acredito que vai abrir portas aqui. Nós vamos fazer inclusive para os pais. Os pais já começam a ficar com ciúme assim, né? Mas não se preocupe, que agosto tem para vocês. Mas que Deus abençoe cada uma de vocês em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas a essas mães? Glória a Deus. Pode sentar. João capítulo 4, versículo 35. João capítulo 4, versículo 35. Nós vamos falar aqui de uma palavra. Eu vou trazer 3 exemplos de mães que nós encontramos na Bíblia. Tem muitos exemplos, mas eu vou destacar apenas 3 exemplos que Jesus ele fala para os discípulos assim que ele teve a experiência com a mulher samaritana, em João 4,35, que diz assim, levantai os vossos olhos e vede as terras, porque já estão brancas para a ceifa, ou para a colheita, né? Levantai os vossos olhos e vede as terras, porque já estão brancas para a ceifa. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, queremos dar glórias e honras ao Senhor. Queremos te agradecer, te louvar pelas mães, por essas mulheres tão maravilhosas, Pai. Nós queremos te louvar, Pai, também por essas mulheres da Bíblia que o Senhor traz para nós como referência. Mulheres que tiveram as suas lutas, seus desafios, mas que tiveram as suas vitórias e escreveram, fizeram parte das Escrituras Sagradas, e que chega até nós as histórias dessas mulheres. Que o Espírito Santo nos ajude através dessa mensagem em nome de Jesus. Amém. Capacitando gerações através de uma visão de colheita. Irmão, nós vivemos em tempos em que famílias estão perdendo a visão espiritual das próximas gerações. Isso é muito nítido. Nós percebemos o mundo, o sistema do mundo tentando formar nossos filhos através de ideologias, através de distrações, através de valores passageiros. Então nós percebemos na contramão da família uma ação devastadora, aonde se a família não estiver firme, se a família não estiver bem, ela não vai ter estrutura para dar um suporte para os filhos, para a futura geração. Mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, Deus de graça, e que nos mostra e abre caminhos à nossa frente. Mas nós precisamos entender que existe sim uma responsabilidade nos nossos ombros. Deus continua procurando homens e mulheres que decidam capacitar a geração para o seu reino. E eu espero que nessa manhã
Deus possa encontrar e despertar muitos que porventura não estão entendendo ainda a sua missão. Jesus declarou aqui, através do texto que eu li, a referência, que os campos já estão brancos, prontos para a colheita. Isso significa que existe uma geração que está esperando para ser alcançada, uma geração que está esperando, está preparada para ser direcionada no reino de Deus. E nós sabemos que a mãe é uma das maiores influências, é uma grande ferramenta que Deus usa para que essa nova geração possa ser conduzida. As mães, Deus deu uma capacidade muito grande às mães, que os pais, nós pais, não temos. Existe uma habilidade para as mães, para as mulheres, que nós pais não temos. Tanto que nós homens temos dificuldade em se concentrar em mais de uma coisa. Alguns, às vezes, chegam do seu trabalho, vai para frente da televisão, entra na caixinha do nada e se perde ali por horas. As mulheres, muitas vezes, estão fazendo uma coisa, estão dando atenção para outra, estão sempre assim ligadas, antenadas, ou seja, tu percebe que existe assim uma ação de Deus na vida das mulheres que as capacita para essa missão. E nós sabemos que essas mulheres, Deus deu a elas capacidade para elas gerarem e fortalecer os valores de seus filhos, da sua família, como também formar o caráter de seus filhos, despertar a fé e preparar os seus filhos então para os propósitos eternos. Tudo isso nós percebemos de uma capacidade que Deus deu para as mães. Deus deu a capacidade para elas prepararem gerações através da visão da colheita, significando, ou seja, entender que cada filho, cada ensino, cada oração podem produzir frutos que ultrapassem gerações inteiras. Como eu comecei aqui já desde o início do culto, falando dessas mães e do motivo que nos levou a fazer essa homenagem, quantas de vocês que estão aqui e que seus filhos estão envolvidos na obra, estão envolvidos na seara? Algumas de vocês estão com a mão no arado, e glória a Deus por isso, porque isso mostra como Deus tem trabalhado através da sua vida. Talvez você diga assim: mas a minha mãe não tem caminhado conosco nessa igreja. Mas você tem, e Deus usou ela para que você existisse. Então há um propósito de Deus através da vida dela. E hoje nós temos esse privilégio, esse compromisso de estarmos honrando essas mães. E através dessa mensagem, então, eu quero destacar aqui 3 mulheres da Bíblia que abençoaram gerações através de suas vidas. A primeira mulher aqui foi Joquebede. Fala comigo, Joquebede. Olha só, Joquebede, ela abençoa a geração dos israelitas através da coragem de Joquebede. Joquebede era a mãe de Moisés. Então, não vou ler o texto, porém eu vou mencionar Êxodo capítulo 2, versículo 1 ao 10, que fala sobre a história de Joquebede, momento em que ela expôs a própria vida para proteger Moisés, porque havia uma declaração, havia uma ordem do faraó, que todo filho homem que nascesse era para matar. Mas essa mãe, ela não teve coragem de matar o seu filho. Agora você imagina que se eles descobrissem que ela não estava obedecendo essa ordem, não apenas o bebê seria morto, mas a família também, a própria vida da mãe. Então ela coloca, a coragem dela faz ela vencer aquela situação para proteger o seu filho.
Então, Joquebede, ela viveu em uma geração dominada pelo medo e pela morte. Lembrando que, nesse momento, o povo de Israel estava vivendo como escravos no Egito. E como os israelitas estavam se proliferando muito rápido, estavam crescendo muito rápido aquela geração, houve aquele edito, aquela ordem do faraó para que eliminasse os filhos homens. Então, aquele clima, aquela situação, você imagina no meio daquela geração, aquilo tudo ocorrendo, diante desse decreto para destruir o futuro do povo hebreu. E mesmo diante de todo esse cenário, Joquebede, ela enxerga um propósito através da vida de Moisés. E ela então aguenta as pontas ali até onde deu. Do tipo, até onde deu ela fez a parte dela. Quando não deu mais, ela providenciou um cestinho de vime, de junco, e ela colocou à beira do rio Nilo. Ela não colocou no rio Nilo. Alguns pensam que ela colocou no rio Nilo e o bebezinho foi indo rio abaixo. A Bíblia diz que colocou na beira do rio Nilo. Então eu entendo que é na beira, não no rio Nilo. E ali então houve uma providência divina, onde a própria princesa foi se banhar. Eu imagino que colocou exatamente no local ali próximo onde normalmente a princesa ia se banhar. E vendo que aquele menino era formoso, ela o tomou. E a Miriam aparece no momento ali que ela tomou. Olha, se precisar de uma mulher para amamentar, eu conheço a mulher. E com a proteção da princesa, do faraó, o Moisés volta para a mãe e continua ali sendo amamentado até chegar o tempo de levar ele para o palácio, né? Então você observa que Deus houve muito detalhe, né, nessa história da Joquebede, na história do Moisés. Mas nós percebemos aqui que a Joquebede, ela não permitiu que aquele ambiente decidisse o destino do seu filho. Às vezes, mãe, você percebe em determinadas situações que você não tem para onde fugir. Vamos pensar aqui numa escola. De repente você sabe que teu filho tem que estudar naquela escola, mas aquela escola tem muitos maus exemplos, conduta, e nem sempre a melhor solução é tirar dali e levar para uma outra, mas é você estar junto, instruindo, cuidando, e não permitindo que aquele ambiente venha definir sobre o destino do seu filho ou da sua filha. Percebe? Então são muitas situações que uma mãe pode estar se posicionando, e aqui Joquebede, ela faz exatamente isso. E aí nós percebemos que a sua coragem, proteção e influência, elas preparam Moisés, que lá na frente ele se torna o libertador de Israel. Com 40 anos, Moisés, ele vê um soldado matando um israelita, surrando um israelita, e ele mata o soldado, e por causa daquilo ele foge. Ele fica 40 anos aí fugindo, ou seja, viveu no deserto, conheceu lá a sua esposa, né, com quem se casou, mas depois de 40 anos, Deus vai e fala com ele através ali da sarça ardente, e traz ele, e ele por 40 anos então, foi usado nas mãos do Senhor para tirar o povo da terra do Egito e levar para a terra prometida. Então há toda essa história de como Deus levanta esse homem para libertar o povo daquela situação de escravidão. Mas tudo começou onde? Com aquela mãe, com a Joquebede. Jesus disse: levantai os olhos. E aí quando nós olhamos para Joquebede, nós vemos isso acontecendo. Joquebede levantando os olhos acima da crise, acima da perseguição, acima daquela mortandade, mas vendo a possibilidade daquilo que Deus poderia fazer através do seu filho. Então Joquebede, ela entendeu que filhos não devem ser entregues a sistemas, mas preparados então para cumprir o quê? Cumprir o propósito de Deus.
Deus capacita mães, Deus capacita pais, e Deus nos chama exatamente para essa capacitação, que vai exigir às mães, aos pais, a não desistirem, jamais desistirem. Se você desistir de ensinar, se você desistir de mostrar o alvo, se você desistir da vida do seu filho, de instruir no caminho, nas coisas espirituais, o que será deles? Então, Deus espera realmente que essa geração de mães possam estar fazendo a sua parte, não desistir de ensinar, não desistir de orar, não desistir de fazer a sua parte, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempo quando a criança chega à adolescência e aquelas revoltas às vezes de alguns adolescentes que dizem: eu não te amo mais, eu não gosto, eu não vou com a tua cara. Às vezes tem essa petulância de jogar, de não valorizar aquilo que os pais fizeram com tanto carinho, tanto amor até então. Mas isso tudo são coisas passageiras que, quando caem em si, daí conseguem refletir sobre o valor que cada pai e cada mãe tem, né? O mundo tenta influenciar nossos filhos diariamente, mas mães com visão de colheita entendem que dentro da sua casa pode estar então uma geração escolhida por Deus para impactar muitos. Imagine que você pode ser essa mulher. Você não sabe o dia de amanhã do seu filho, da sua filha. A minha mãe está aqui e nem na cabeça dela, nem na minha, nunca imaginamos um dia eu ter um ministério pastoral. Mesmo eu sendo cristão, após os meus 19 anos de idade, quando tive meu encontro com Jesus, mas jamais passava na minha cabeça. O que passava no meu coração um pouco é que talvez Deus tivesse um chamado transcultural de missões para mim, porque eu sempre amei missões. Mas Deus sabe todas as coisas e o futuro compete a Deus. Você que tem filho, você que tem filha, você não sabe o dia de amanhã, mas faz a sua parte hoje. Deixa o dia de amanhã para o Senhor, e com certeza Ele vai te surpreender. Amém? Deus sabe aonde vai levar os seus filhos. E uma mãe que investe espiritualmente seu filho, então está preparando líderes, está preparando servos, está preparando adoradores para o futuro. Vocês que são mães jovens e têm seus filhos jovens, não deixem de investir a parte espiritual. Ore com eles, seja um presente na vida deles. Se eles não sabem ainda ler a Bíblia, lê para eles. Se eles já leem, lê juntos. Reúna a família, ore juntos com eles. Tenha um momento devocional, um momento de culto doméstico, mas tenha um momento com a sua família, invista neles. Quando você vem na igreja, não fica com eles aqui no banco não, que se você fica com eles aqui, eles ficam distraídos, eles não estão percebendo nada, eles não estão participando de nada, mas eles têm um ambiente deles de ministração, você está investindo na vida deles. Então faz a sua parte. Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa parte, mas nós temos que fazer a nossa. A igreja faz a parte dela, entende? Então o que é para nós fazer, Deus não vai fazer, Ele já deixou os caminhos para a gente investir. A segunda mulher que eu quero compartilhar aqui foi Ana. Fala comigo, Ana. Olha só, Ana, ela capacitou uma geração então através da sua consagração. Também não vou ler o texto, mas vou mencionar 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 ao 28, só relembrando aqui um pouco da Ana. A Ana, e ela tinha uma outra parceira chamada Penina. Na época, ambas eram mulheres de Elcana, e Penina gerava filhos e Ana era estéril. Só que a Penina, além de gerar filhos, ela debochava da Ana, ria da Ana, e Ana se derramava aos pés do Senhor. Até que um dia a Ana, como de sempre os costumes quando eles iam a Jerusalém, no templo, Ana vai em consagração,
E lá diante do Senhor ela chora, ela abre a alma dela ao Senhor, ao ponto que o sacerdote Eli, o sumo sacerdote, pensou até que ela estava embriagada por estar chorando e só mexendo os lábios. E ela falou que abriu o coração e contou para o sacerdote Eli qual era o motivo da sua oração. Inclusive ela fez um voto com Deus que se Deus desse um filho para ela, ela ia consagrar aquele filho ao Senhor. E exatamente isso aconteceu. E o sacerdote Eli então abençoou ela, e ela volta para casa, e ali ela engravida e tem Samuel. E quando Samuel então passou pelo desmame, ela leva o Samuel e entrega: ó, está aqui meu filho, a partir de hoje ele é do Senhor. Então Samuel se criou dentro do templo, lá junto com o sacerdote Eli, e depois Deus usou. E Samuel, na minha concepção, foi o homem mais importante de Israel. Foi um homem consagrado ao Senhor, foi juiz, profeta, sacerdote. Então, para mim, não teve muitos homens importantes em Israel, mas igual Samuel, eu não encontrei. Samuel foi um grande homem, e essa mãe, através da consagração dela, ela preparou um homem para fazer a diferença na nação de Israel. É claro que Deus deu outros filhos além de Samuel para ela. Deus ainda abençoou com outros filhos, mas Samuel foi consagrado ao Senhor. Então Ana transformou aquela dor em oração, e a sua oração em entrega. Ela fez um voto, ela cumpriu, e ela levou diante do Senhor então o seu filho. Samuel nasceu como resposta então divina, e Ana compreendeu que aquele menino precisava pertencer ao Senhor, e foi isso que ela fez. Aquele menino viveu para o Senhor. Ana, ela não criou Samuel para si mesma, mas ela preparou então para servir a Deus, sendo uma influência na nação. Samuel se tornou então um dos maiores referências espirituais em Israel, justamente por causa de uma posição de uma mãe, que através de uma visão de colheita enxergou além do que havia naquele momento, e Deus providenciou o restante. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você olha para Joquebede, que eu mencionei, foi pela fé que ela fez o que fez. Quando você olha para Ana, foi pela fé que ela fez o que fez. Então tudo são passos e expressões de fé que geram bênçãos, respostas e intervenções de Deus na nossa vida. Eu não sei qual é o passo de fé que Deus espera que você, mãe, você, pai, precisa dar ao Senhor, mas é o seu passo de fé, a maneira como você crê, como você se posiciona, que você vai declarar a Deus se existe fé realmente naquilo ou não. A nossa postura. Então a visão de colheita, ela ensina que os filhos não são apenas heranças emocionais, mas também são sementes espirituais. Nós somos chamados para investir em família. Ana entendeu então que capacitar uma geração começa no altar. Como é que está a sua vida de oração, mãe? Como é que está a sua vida de oração, pai? Será que todos os dias você tem um relacionamento como você tem com a comida do dia a dia, que você senta para se alimentar no seu dia a dia? Será que você também se alimenta espiritualmente na presença do Senhor? Como que está a sua vida, o seu comportamento, o seu comprometimento com a sua família diante de Deus? Então, espiritualmente, nós temos responsabilidade. Eu sou responsável pela minha casa. Eu sou responsável, por mais que eu incentivo a minha esposa, meu filho, mas eu vou fazer a minha parte. A
A minha responsabilidade não vou transferir para minha esposa e nem tampouco para o meu filho. É minha responsabilidade. É minha responsabilidade orar. É minha responsabilidade meditar na palavra. É minha responsabilidade orientar o meu filho, a minha família. Então eu não vou transferir para outros aquilo que é meu. Então eu tenho um compromisso diante de Deus. Eu espero que cada um de vocês tenha também. Ana entendeu essa verdade. Então, antes de Samuel falar ao povo, Ana já havia falado com Deus através dele. Ou seja, você vê que a própria Ana já havia semeado para o futuro do Samuel. Mães que oram, ensinam a palavra e levam seus filhos à presença de Deus estão capacitando gerações. Olha para mim só, presta atenção. Eu sei aqui que tem pais e mães maravilhosos. Eu quero pensar que todos vocês são assim, todos. Eu tenho certeza que nenhum de vocês daria ao seu filho no lugar de um pão uma serpente. Nenhum de vocês daria ao seu filho no lugar de algo bom ou algo ruim. Porque vocês têm bons pensamentos a respeito de sua família. Então invista. Faz a sua parte. Não transfira essa responsabilidade. Por mais que você pense, eu vou dar os melhores estudos, não vou deixar faltar o que se vestir, não vou deixar faltar o que calçar, não vou deixar faltar o que comer, tudo isso são necessários, amém, glória a Deus, continue, mas priorize a parte espiritual. Isso são valores irreversíveis muitas vezes, que nós não podemos transferir a nossa responsabilidade, a nossa responsabilidade como pai e como mãe. Nós precisamos fazer isso. Então faça isso diante do Senhor, porque é a maior herança que nós podemos deixar aos nossos filhos. Existe uma geração então que será fortalecida pela fé de você, mãe. Justamente porque por você estar intercedendo, por você estar fazendo a sua parte. A terceira mulher que eu quero compartilhar aqui, a última, é Maria. Fala comigo, Maria. Quem aqui nunca ouviu falar da Maria, né? E diz que, então a terceira mulher aqui, Maria, ela abençoou muitas gerações através da sua obediência. A minha pergunta é, quem aqui foi abençoado através da obediência de Maria? Alguém? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Por quê? Se ela não tivesse obedecido a Deus, Jesus não teria cumprido, né? Havia uma ação de Deus através da vida de Maria, através da vida de José. As profecias anunciavam que Jesus seria descendente da tribo de Judá, descendente da raiz de Davi. Quando você olha as genealogias que aparecem no Antigo Testamento, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus, você vai perceber que as genealogias vêm desde Adão, elas são iguais e chegam até Davi, são iguais as três. Mas a genealogia que chega em José, ela vem através de Salomão, ela vem de rei. Então na tribo de Judá nunca se apartou o cetro de rei, sempre de pai para filho, de pai para filho. Então Jesus tinha uma descendência de rei, que chega em José. Já a descendência de Maria vem através do outro filho de Davi, chamado Natã, mas que também faz parte da genealogia de Davi. E aí, para que se cumprisse a profecia, Maria e José se unem, embora eles não tiveram relações para o nascimento de Jesus. A Bíblia diz que foi o Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria. Porém a Bíblia deixa muito claro, inclusive menciona o nome de outros filhos que José e Maria teve. Então eles tiveram famílias, mas a profecia se cumpre através dessa família. Mas foi a obediência de Maria, quando o anjo fala com ela, que ela diz para ele, lá em Lucas capítulo 1, do 26 ao 38, que também não vou ler, depois vocês podem conferir na sua casa. Mas ela diz, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja,
fé que foi requerida ali de Maria, através da obediência, através da submissão dela, tornou possível isso, para que o plano de Deus fosse manifestado através daquela mulher que foi bem-aventurada. Não houve na história da humanidade uma mulher com maior privilégio do que a Maria. Não teve. Houve mulheres maravilhosas, preciosas, Deus usou de forma poderosa, mas Maria foi muito privilegiada. Pensa, o próprio Deus decidiu usar a vida daquela mulher abençoada para que o Jesus viesse, nascesse em forma humana, um ser humano. Jesus tinha uma identidade terrena. Quando você fala Jesus, ele traz essa identidade terrena, a identidade de um bebê que fez xixi nas calças, que fez todas as necessidades como qualquer criança, teve as necessidades como qualquer criança, cresceu como qualquer criança, saiu da infância, foi para os juniores, foi para a adolescência, foi para a juventude, e aos 30 anos de idade, então, ele inicia o seu ministério. Então, aquela criança se tornou um homem, mas ela vem de uma mulher chamada Maria. Então Maria, ela foi usada por Deus. Maria compreendeu que gerar Jesus não era apenas um privilégio, mas também aqui tinha uma grande responsabilidade espiritual. E aí você pode imaginar, até mesmo pelo fato dela estar já comprometida em casamento com José, como ela explicaria para José, se nós pensarmos assim: olha, eu estou grávida, mas é do Espírito Santo. Tu vê outro acontecimento assim na história da humanidade? Não tem. Foi um fato único na história humana, uma geração única, Espírito Santo, o próprio Deus gerando no ventre, sem a participação de um homem, gerando Maria ali, gerando Jesus no ventre da Maria. Então, mas tudo isso Deus providenciou. Imagina explicar diante da sociedade, antes mesmo de estar casada com José, explicar que estava grávida. Como ia explicar que o José não pulou o muro, né? Então tudo isso eram situações, mas ela não pensou em nada disso, ela creu. Ela simplesmente creu, ela falou: cumpra-se em mim segundo as tuas palavras. E depois nós percebemos que o nascimento de Jesus trouxe perseguição, quiseram matar Jesus, mas tudo Deus foi agindo, providenciando, usando anjos, usando provisões, e trouxe livramento, e aquele menino então só crescia e se fortalecia na presença do Senhor. Então Maria, ela compreendeu e cooperou com aquilo que Deus desejava fazer através daquela geração. Deus tinha um plano para a humanidade, e o plano de Deus estava ali em usar a vida daquela mulher abençoada, uma mãe com visão de colheita, que entendeu que seus filhos precisam crescer, conhecer a presença de Deus, a palavra, conhecer qual é a vontade de Deus. Então você percebe que havia um comprometimento ali da Maria diante de Deus, e que traz para nós esse mesmo comprometimento. Nós podemos, pais e mães, abençoar gerações. Nós podemos capacitar nossos filhos, então, através de quê? Do exemplo. Não basta você dizer para o seu filho: faça o que eu digo, mas aí na realidade você não faz o que é para fazer. Nossos filhos querem ver o nosso exemplo. Faça o que eu digo e faça o que eu faço. É essa que é a linguagem para os nossos filhos. Então, nossos filhos vão ser e vão conduzir a vida deles naquilo que eles aprenderam de nós. Eles não vão passar por uma formação acadêmica para ter uma família, para ser um relacionamento com pai e filho. Eles não vão passar por uma formação acadêmica para constituir um casamento. Não, eles vão se espelhar no casamento do seu pai e da sua mãe, nos ensinos, na prática do seu pai e da sua mãe. Então isso vai ajudar muito eles. É claro que
como eu falei antes, Deus é um Deus de misericórdia. Eu vim de um ambiente que não era cristão, que meus pais não tiveram o privilégio de serem cristãos desde que eu era pequeno. Nós tínhamos uma religião, porém não tínhamos compromisso com a palavra. Então meus pais não tinham hábito de ler a Bíblia para mim, para nós como filhos, nem tampouco de orar conosco. Mas eles fizeram o que ao alcance deles estava de fazer o seu melhor. Glória a Deus por isso. Mas como cristão, eu tenho agora a responsabilidade. Você como cristão, você tem a responsabilidade de fazer a sua parte e de ser uma referência para os seus filhos, para que isso ajude cada um deles no seu caminho. Então, a sua fidelidade hoje pode impactar filhos, netos e futuras gerações. Eu estava... Só pegar aqui no fundo. Eu estava fazendo ali os cartazes. E aí eu comecei a ver algumas coisas assim tão lindas. E, por exemplo, aqui da Maura Borges, né? 10 netos. Deixa eu contar os filhos aqui. 1, 2, 3, 4 filhos, né? Ó, 10 netos, 6 bisnetos. Alguns até estão aqui. Gente, é uma história. É uma história. E aí nós vemos aqui mais de 50 anos de caminhada cristã. Algumas coisas eu vou deixar para a hora do almoço, falar um pouco mais aqui para vocês, mas eu estou aqui só dando uma pequena pincelada do que você pode, inclusive, ler lá nos cartazes, tá bom? Se eu ler tudo aqui, não tem graça de passar lá no cartaz e ler e conhecer a história dessas mães maravilhosas. Mas aqui tem coisas assim a respeito dessas mães. Ó, por exemplo, algo que a Maura ensinou para os seus filhos, um dos filhos mencionou aqui, que ela ensinou que existe um Deus no céu que cuida de nós e nos deu a bênção da vida. Sempre nos ensinou a termos bom caráter, a sermos bons cidadãos, a amarmos os outros, a olharmos o que há de melhor neles. Foram ensinamentos que essa mulher da nossa geração aqui, do nosso tempo, ensinou para os seus filhos, né? Imagino que passou para os netos, para os bisnetos. São histórias. Então não é há mais de 2000 anos atrás, não, a gente está vendo de histórias recentes. A Armelinda, né? 3 filhos, 6 netos, 3 bisnetos, e qualidades que a gente percebe na vida dessa mulher foram destacadas como uma mulher íntegra, trabalhadora, determinada, honesta. Fizeram parte da vida dessa mulher. Marlene Gonçalves, 2 filhas e um neto. Vamos fazer apurar essa geração aí, né? Mas 2 filhas e um neto, privilégio. E aí você percebe algumas orientações que a Marlene pôde dar para a sua família, para suas filhas, e legados que pode deixar inclusive para as próximas gerações, quando diz que ninguém é melhor do que ninguém, todos têm o direito de serem amados. São frases que vão ajudar a orientar as próximas gerações. Zerlina Córdova de Liz, aqui tem uma galera, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filhos. 8 filhos, 14 netos, 16 bisnetos. É grande, né? É grande. Mas uma mulher com muitos valores que carrega junto dela. Principais qualidades: uma força admirável, sempre muito alegre. Então você percebe algumas
algumas situações interessantes. E uma frase que ela costuma dizer, né? Meu filho, fica mais um pouquinho, que a mãe vai fazer um cafezinho, né? Que é aquele cheiro, o que? Está investindo, está querendo estar junto. Então não é só palavras. Às vezes você acha que é só Bíblia, o estar junto, família, entende? São investimentos que você vai percebendo ao longo da história dessas mulheres. Aqui tem 3 mulheres maravilhosas, né? 3 irmãs que já estão dentro das homenagens: a Cecília, a Célia e a Anita, né? E a Cecília com 3 filhos, 7 netos, 6 bisnetos. A Anita, 4 filhos, né, Anita? 4 filhos e 13 netos. A galera de neto aqui, né? A Célia, 4 filhos também, né, Célia? 4 netos também. E você percebe, cada uma delas, é só você, lá você vai perceber os momentos marcantes, profissão. Lembrei de um negócio aqui. A maioria das mulheres que estão sendo homenageadas, a maioria, eram cabeleireiras. Levanta a mão aí quem foi cabeleireira. Levanta a mão. Uma que trabalhou na parte da costura. Ô, Jônia, você que colocou aqui, Jônia. Cadê tua mão aí, Jônia? Tem uma galera aí, tá vendo? Tem várias aí, Costureiras. Eu falei errado? Cabeleireiras. Perdão. É que eu vi o da Célia, cabeleireira aqui, Daí falou mais alto. Costureiras. Costureiras. Tá vendo? Tem uma galera de mulheres aí, que trabalharam como costureiras. Imagina que não faltou costura lá na sua casa, né? Marísia da Silva, 3 filhos, 3 netos e uma bisneta. Um bisneto, né? Isso. Então, situações que legado que deixa aqui como influência: generosidade, bom humor, sua boa vontade, sua bondade, né? Então a gente percebe aqui na presente na vida da Marísia, da Marlene Cláudia Rocha, 3 filhos, 4 netos. E a gente percebe então alguns detalhes aqui tão maravilhosos, né? Deixa eu só dar mais uma corrida. Já que eu mencionei ontem, eu vou pegar todos aqui para ninguém ficar bravo comigo, né? A Emília, mãe da Juliana, Emília Correia de Jesus, né? Tem 5 filhos. Eu acho que 3 filhos e 2 adotados, né? E eu fiquei encantado com a tua história, Emília. Glória a Deus pela tua história. 7 netos, né? E aí, uma mulher que serviu na área da saúde como auxiliar, depois de técnica de enfermagem, né, se aposentou. Glória a Deus. Então a gente percebe assim que são algo que a Emília ensinou: ser honesta, ajudar sempre o próximo, sempre lutar e vencer, né? Todos bons princípios. Ivone Fruit, 3 filhas, 2 netos, né? E uma vida toda cristã aí, né, dona Ivone? Caminhando com o Senhor. Quantos ensinamentos? 60 anos de vida cristã, diz aqui. E alguns desafios que enfrentou, e Deus deu muitas vitórias. Mas uma frase que ela costuma dizer: meu chapéu! São momentos que parece que passam despercebido, mas não. Momentos que marcam a vida da gente, né? Irmã Rosalina de Moraes Moller, 4 filhos, 8 netos, 3 bisnetos, né? Uma mulher maravilhosa, abençoada de Deus. E aqui a legada influência da irmã Rosalina é admirada por sua garra,
uma pessoa que não desiste de suas convicções. E aí outras qualidades vocês vão poder ler ali nos cartazes também, né? Juraci do Rosário, 3 filhos, 4 netos, mais uma costureira, né? Mais a costureira. Aqui, ó, o legado aí da Jora, boa cozinheira, carinhosa, né? Glória a Deus. Gildete Santos de Jesus, 6 filhos, 8 netos, e mais de 55 anos de vida cristã, uma mulher que se dedicou ao serviço da casa, família, sempre inspirando fé, gratidão, uma vida realmente rendida aos pés do Senhor. Dagmar Moretti, a mãe da Deise, 2 filhas, 3 netos, e também traz algumas informações aqui muito importantes, né, de legado, como a força no geral, sempre batalhadora, dificilmente se abateu quando passou por momentos difíceis, ou precisou lutar por algo, e o cuidado e o amor com as filhas e netos, mãe zelosa, vó maravilhosa, sempre presente, corajosa, generosa. Gente, olha que maravilha, hein, Nena? Ganhou dinheiro, né, Nena? Gente, cada uma de vocês, eu acho que esqueci alguma não, né? Tentei pegar aqui na sequência, mas tanta história maravilhosa que está tudo ali naquele mural, para vocês depois então presenciarem. Mas eu quero fechar aqui a minha mensagem, porque nós falamos de 3 mulheres da Bíblia: Joquebede, Ana e Maria. 3 mulheres que fizeram a sua parte, a sua visão, para que a colheita e gerações fossem abençoadas. E a última delas aqui, então, a própria Maria. Nós somos abençoados por meio da vida da Maria. Então nós somos desafiados. Joquebede capacitou a geração em meio ao caos. Ana capacitou a geração através da oração e consagração. Maria capacitou a geração através da obediência e o propósito de Deus. Todas compreenderam algo poderoso, de que seus filhos poderiam se tornar instrumento de Deus e, consequentemente, uma grande colheita. A exemplo dessas mulheres que eu mencionei, que elas também têm a sua própria história. Então, nós percebemos que hoje o Senhor continua procurando mães que levante os olhos e enxergue além do presente. Cada conselho dado em amor, cada oração silenciosa, cada ensino bíblico dentro de cada casa, cada exemplo de fé, cada semente lançada no coração, são gerações que estão sendo formadas através de vocês. Então traz para nós exatamente um desafio. E eu quero desafiar você, mãe, que hoje a mensagem é principalmente para a mãe, né? Mas os pais podem pegar também, tá? Mas eu quero desafiar você, mãe. Não permita que seus filhos cresçam apenas preparados para a vida, mas despreparados para a eternidade. Vou repetir, não permita que seus filhos cresçam preparados para a vida, mas despreparados para a eternidade. Capacite sua família através da palavra, da oração e do seu exemplo. Olhe para seus filhos com visão espiritual. Deus pode usar sua casa para levantar então uma geração e impactar o mundo para Cristo. Que o Senhor fortaleça cada família, cada mãe, principalmente os que foram mencionados aqui, para que continue semeando com fé, esperança, amor na sua casa. Que o Senhor levante nessa manhã mulheres cheias da visão espiritual, capazes de capacitar a geração para a sua obra. Que seus filhos floresçam na presença de Deus e que sua família viva uma grande colheita espiritual. Amém? Você pode se colocar em pé? Eu quero orar por todos vocês, mas eu quero aproveitar esse momento
para estar orando então por essas mães que nós estamos homenageando. E eu mencionei 16 mães aqui, mas além dessas 16 mães, ainda nós temos algumas mães que foram convidadas, mas elas não puderam estar aqui. Nós queremos também orar por elas, cada uma delas, que o Senhor possa agraciar a vida dessas mulheres através das nossas orações, abençoando a vida delas, capacitando cada uma delas. Mas eu quero fazer algo agora aqui, que eu gostaria de pedir para essas mães que estão presentes. Se vocês puderem sair do seu lugar e vir aqui comigo, aqui na frente, nós vamos orar junto com vocês. Pode vir. Pode vir aqui na frente, aqui em cima. Todo mundo enxerga vocês. A Maura, a Armelina, Marlene, Zerlina, Cecília, Anitta, Célia, Marícia, Marlene, Emília, Ivone, Rosalina, Dagmar, Dagmir, Juraci, Neuza, Gildete. Pode vir, vem mais para cá, pode vir. Consegue vir mais aqui? Mais aqui. Obrigado, Jean. Um homem de visão é outra coisa, né? É isso aí. Depois só ajuda elas a descer também, tá, Jean? Eu quero que você, nessa primeira oração, eu quero que você estenda as mãos para cá e nós vamos orar por elas. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te louvar pela vida dessas mulheres preciosas. Nós queremos te louvar, Deus, porque o Senhor trouxe elas à existência. O Senhor usou o ventre delas para que filhos pudessem ser gerados. E muitas delas já têm netos e até bisnetos. Outras gerações já surgiram através da existência dessas mães e daquelas que ainda não puderam estar aqui conosco, mas que foram mencionados os seus nomes desde o início desse culto. Nós, como igreja, nós queremos te louvar, Senhor, te louvar pela existência delas. Como igreja, nós queremos declarar toda a sorte de bênção sobre a vida de cada uma delas. E nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor receba o louvor, receba a nossa adoração, a nossa gratidão, e que as preserve, Pai, com o coração na Tua presença. Que o coração delas não tenha outra iniciativa a não ser o estar na Tua presença, a buscar a Tua face, a buscar o direcionamento do Senhor. Que o Senhor lhes conceda força, saúde, paz, longevidade. Que o Senhor faça com que cada uma delas tenha muitas alegrias ao ver essas gerações que saíram delas. Que eu sei que a maioria delas tem expressado que o momento de alegria e prazer é estar com a família. Nós sabemos como isso é precioso. Por isso nós as abençoamos no nome de Jesus Cristo para a Tua glória. Amém. Agora, nós aqui vamos estar orando por vocês. Agora, essas mães aqui vão estender as mãos e nós vamos abençoar a igreja. Amém? Então, vocês não estendem mais a mão assim. Agora vocês estendem assim. Agora vocês vão receber. Tá bom? Então, quem recebe assim. Tá bom? Vamos orar. Pai, nós oramos com essas mães que hoje estão sendo homenageadas nessa igreja e que trazem um histórico de bênção sobre suas vidas, sobre a existência, trazem um legado sobre suas vidas, e que nós estamos declarando sobre filhos e filhas, sobre gerações, estamos declarando o mover, a bênção, o despertamento do Senhor, para que tanto mães quanto pais tenham realmente um compromisso com a sua família, de estar investindo na oração, na palavra,
estar investindo tempo com a sua família, zelando por aquilo que é a responsabilidade de cada um. E que cada filho que está aqui neste lugar, Pai, sejam gratos, possam honrar os seus pais, possam dar aos seus pais os recursos que eles necessitam quando já não tem mais forças. Nós abençoamos cada filho, abençoamos cada família, e nós declaramos em nome do Senhor Jesus que o Senhor há de se manifestar de uma maneira poderosa, profunda na vida de cada um, no nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero fazer um pedido agora. Se tiver os filhos aqui, deixa eu começar aqui, ó. Se tiver filho aqui, pode vir um filho aqui representando, né? Se não tiver filho, eu gostaria que viesse alguém próximo. Ó, a Neuzinha, filha dela, não pode vir. Alguém próximo da Neuzinha, vem aqui por gentileza. Alguém que é da intercessão, vem aqui. Isso aqui é minha mãe, para quem não conhece, mas eu quero chamar a Adriana. Vem cá, Adriana, vem cá. A irmã Rosalina está com a Cleusa. Tinha visto a Cleusa? Ah, tá lá, pode vir. Ó, se não tiver, tem algum filho aqui, mano? Mas tem o meu irmão Rocha, né? Vem cá. Vem. A Jora, tem alguma filha? Então vem, Luiz, vem aqui. Amanda, está aqui. Alguém próximo aqui da Cecília? Ricardo, vem aqui, Ricardo, vai precisar de você aqui também. Quem mais aqui que é da família Raposo? Tem mais alguém? Borba. Gustavo, vem cá, Gustavo. Vem aqui, me ajude aí. Vem aqui junto. Já tá? Anitta. O filho da Anitta, por gentileza. Glória a Deus. Aqui da Dona Emília. Cadê a Juliana? Juliana, vem cá, Juliana. Como que é o nome? Lorilda. São parente, prima. Então tá bom. Seja bem-vinda. Não, mas eu só queria um representante de cada um. Tá certo? Por quê? Vocês podem sentar, pode sentar. Ó, vocês que são representantes, eu vou entregar aqui para vocês. Ó, cada um pega aqui uma flor, você vai entregar para elas agora aqui, tá bom? Passa aqui, pega a flor e entrega. Pode passar aqui, gente. Pode entregar. Entrega, dá um abraço. Pode vir. Um abraço bem apertado na mãe. Ó, essa é uma das surpresas aqui para hoje, tá? Então, lembrando que cada um de vocês, a igreja então presenteou com voucher, né, do almoço, o refrigerante e a sobremesa, né? Então, vocês são bem-vindos aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Já receberam um abraço aí? Então tá bom, obrigado. Pode voltar então aos seus lugares, a gente já vai ajudar vocês a descer. Os filhos agora, né, Jean? Agora tá os filhos aí já. Isso. Bom, enquanto elas estão descendo, eu preciso deixar um aviso que a nossa conferência missionária que estava programada para o próximo final de semana, 23 e 24, ela foi cancelada, tá? Então nós não teremos conferência missionária na próxima semana, teremos culto normal.
E a conferência será realizada no mês de outubro, tá ok? Então, só para vocês ficarem situados em relação a isso. Daqui a pouco eu vou passar as orientações ali sobre o almoço, mas antes de encerrar, eu quero pedir agora para, se bem que elas estão descendo ainda, né? Hoje à noite a gente tem um culto abençoado, todos vocês são convidados também. Quero pedir a gentileza aí, todas as mães que estão presentes, fiquem em pé. Todas as mães que estão presentes. Os pais podem ficar sentados, mas as mães ficam em pé. As mães, tem mais mãe aí, não tem? Tem mais mãe. Vou chamar a obreira Cleusa aqui. A obreira Edmar também eu tinha visto por aí, né? A obreira Cleusa e a obreira Edmar. Nós vamos entregar uma lembrança para vocês, para cada uma de vocês. Então vocês vão sair daí, vocês vão pegar aqui com a obreira Cleusa, tá bom? Uma lembrancinha das mães aí. Inclusive as mães que já receberam a flor também vão receber também. Mais uma vez, você vem aqui à frente, tá bom? Por gentileza, pode vir aqui. Pega aqui das mãos da obreira Cleusa. Pastora Márcia, pode vir pegar também, pastora. Obreira Edmar. Depois a obreira Cleusa e a obreira Edmar também vão entregar, né, obreira Cleusa? Vão entregar lá para a equipe daí, as mães da equipe. Nós queremos só fazer uma oração encerrando então agora aqui, tá? Isso, para encerrar aqui o nosso culto, e aí eu vou passar algumas orientações para vocês. Sentado mesmo como vocês se encontram, Pai, nós queremos te louvar por essa manhã, queremos te louvar pelo agir do Espírito Santo, pelas mães, por esse momento tão gostoso aqui, Pai, na tua presença. Oramos que a tua bênção, a tua paz repouse sobre cada um. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e as preciosas consolações do Espírito Santo sejam sobre toda a igreja, hoje e sempre. Amém. Amém?